Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. A esquerda e as eleições do Congresso Nacional. Esse é o tema que eu vou apresentar aqui. Decisão recente do STF impediu a reeleição de Rodrigo Maia e também a reeleição de Alcolumbre, Maia para a Câmara e Alcolumbre para o Senado. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal ele acabou colocando uma pá de cal nas pretensões de Maia e Alcolumbre para o próximo biênio no Congresso Nacional, leia-se Câmara Federal no caso de Maia e Senado Federal no caso de Alcolumbre. E aí se constrói uma nova configuração política, porque com a decisão do STF, Rodrigo Maia e Alcolumbre, eles vão ter que criar mecanismos para buscar um candidato viável que represente a agenda deles contra o Bolsonaro e também contra as forças progressistas do Congresso Nacional. Nós vamos discutir isso aqui. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Tá? Nas eleições para a presidência da Câmara, Arthur Lira representa a agenda conservadora e reacionária de Bolsonaro. Já o candidato a sair do grupo de Rodrigo Maia, que pode ser o Baleia Rossi, do MDB, o Aguinaldo Ribeiro, que é do mesmo partido do Arthur Lira, o Elmar Nascimento, do Democratas, e o Luciano Bivar, que deu a legenda para o Bozo, do PSL, para ser candidato a presidente, e que hoje está praticamente rachado com Bolsonaro. Certo? Esse candidato que vai sair do grupo do Rodrigo Maia vai manter a agenda liberal criminosa contra a classe trabalhadora, mas irá dialogar em algumas pautas progressistas. Aí vem um dilema, certo? Um dilema que nós temos que analisar dentro do campo da esquerda. A esquerda já sabe que está derrotada nesse processo. Se a esquerda se unir, esquerda e centro-esquerda, na Câmara, por exemplo, eu vou me ater mais à Câmara, a esquerda tem mais ou menos 130 votos, 130 e poucos. Isso é insuficiente para ganhar as eleições. Então a esquerda já sabe que está derrotada para as eleições da Câmara Federal no próximo biênio. A esquerda já perdeu, né? A não ser que ela crie mecanismos que eu vou apresentar aqui que eu acho que são interessantes, né? Agora, a esquerda, mesmo perdendo a eleição para a presidência da Câmara, se ela se unir, se os partidos de esquerda se unirem num grande bloco, e esse bloco conseguir mais algumas adesões, se conseguir fechar um bloco de 150 deputados, não só de esquerda e centro-esquerda, mas de adversários do Bolsonaro mais ao centro, que queiram aderir a esse bloco, o campo progressista consegue frear mudanças importantes na Constituição. Ou seja, a esquerda tem que pensar no seguinte: ganhar as eleições para a Câmara Federal ela não vai conseguir. Mas se ela lançar um nome próprio dela agora, mesmo que perca as eleições, dá a oportunidade de se fortalecer e criar um novo bloco com a adesão de alguns políticos de centro, mais de leitura ideológica progressista. Então, vamos pensar aqui. Nós temos partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, Rede, PDT, PSB, Aí bota o PV, a Rede eu já falei, Aí pega o PV, alguns parlamentares do Cidadania, alguns parlamentares do MDB, que tem uma visão mais progressista. Se nós conseguirmos formar um bloco aí de 150, 160 deputados, nós vamos conseguir frear mudanças importantes na Constituição Federal. O que isso significa? É que o Bolsonaro não vai conseguir ter maioria qualificada para aprovar emendas constitucionais. Nós vamos conseguir evitar que o Bolsonaro aprove emendas. Isso é importante. As leis ordinárias contra a classe trabalhadora nós não vamos conseguir evitar. Pequenas mudanças na legislação trabalhista, na legislação tributária, previdenciária, nós não vamos conseguir mudar. As leis ordinárias, as chamadas leis comuns, que precisam apenas de maioria simples, ou seja, de metade mais um.
Essa nós não vamos conseguir porque nós temos a Câmara mais conservadora das últimas décadas. Então, tanto aqueles que estão diretamente ligados a Bolsonaro, como aqueles que apoiam Bolsonaro para aprovar o conjunto de reformas liberais deletérias para a classe trabalhadora brasileira, mas que também não querem se filiar ao Bolsonaro e fazem oposição a ele velada, como o grupo do Rodrigo Maia, certo? Esse grupo, no seu conjunto, ele consegue fazer uma série de articulações para aprovar medidas criminosas contra o povo brasileiro. Então, isso nós não temos como evitar. Mas nós temos que evitar o quê? Temos como evitar o quê? Se a esquerda se unir, ela forma um grande bloco para evitar que emendas constitucionais sejam aprovadas. Porque as emendas precisam de maioria qualificada, e se a esquerda, junto a alguns parlamentares mais progressistas, formar um grande bloco, ela consegue frear mudanças na Constituição. E essas mudanças na Constituição é que são extremamente deletérias para a classe trabalhadora. Agora, que a esquerda já está derrotada, já está. Entendeu? A agenda neoliberal, ela sairá vitoriosa, seja em qualquer uma das duas opções. Tanto o Arthur Lira, que é um bolsonarista convicto, quanto o candidato indicado pelo Rodrigo Maia. Não tem como fugir. Ademais, a gente tem que pensar também assim. Mesmo que a esquerda venha com um candidato próprio, se ela decidir não vir, ademais, pelo menos com o grupo de Maia, a agenda conservadora não terá espaço. A questão das armas, né? As questões morais, de costumes, certo? Na agenda econômica nós estamos fritos. Seja o Arthur Lira, o candidato indicado pelo Rodrigo Maia, seja ele qual for, o Baleia Rossi, seja ele qual for. Na agenda econômica, extremamente neoliberal, a classe trabalhadora está prejudicada. Já perdemos. Mas pelo menos nós vamos conseguir frear a agenda moral e da bancada da bala, né? A chamada bancada BBB, boi, bala e bíblia. Nós vamos conseguir frear a agenda moral deles e pelo menos nessas questões o Rodrigo Maia vai colaborar com o campo progressista, coisa que o Arthur Lira não vai fazer, certo? No entanto, tá, é importante considerar, num primeiro momento, uma candidatura puro sangue do campo progressista. Tentar compor com alguns parlamentares do Centrão com tendência mais progressista, o que nós chamamos de pragmatismo político, né? Questões subjetivas são colocadas de lado em torno de um objetivo que é atenuar efeitos deletérios, porque um candidato bolsonarista ganhando na Câmara Federal e no Senado é um desastre para o povo do nosso país. Pelo menos, se mantivermos, certo? Alguém ligado a Rodrigo Maia, ainda que na agenda econômica isso seja péssimo, assim como será também com o candidato do Bolsonaro, pelo menos na agenda moral nós conseguimos, né, ter um certo refresco. Nós conseguimos atenuar os efeitos criminosos. Pelo menos nessa agenda moral nós conseguimos proteger as minorias, né, as questões identitárias. Ok? Eu acho assim. Ou a esquerda se une e vai até o final com uma candidatura, ainda que essa candidatura perca, mas a consequência dessa candidatura vai ser um grande bloco de 130, 140, quiçá 150 deputados, que vai frear maioria qualificada, evitando que emendas constitucionais contra o povo sejam aprovadas, certo? E vai conseguir articular, no caso, até algumas mudanças favoráveis à classe trabalhadora, ou em cima da hora, apoia o candidato do Rodrigo Maia. Na agenda econômica estamos fritos, mas pelo menos na agenda moral nós vamos ter muito mais abertura e muito mais espaço na mesa diretora do que apoiando um candidato do Bolsonaro. É isso que eu penso, não sei se vocês concordam, comentem aqui. É um ato de utilidade pública vocês compartilharem este vídeo. Um abraço a todos.